Graças a Deus, a história da menina de 11 anos de idade que teve o seu direito à interrupção da gravidez negado pela juíza Joana Ribeiro Zimmer teve um final feliz. Ela finalmente conseguiu realizar o aborto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes quero deixar um salve para você e me apresentar, né? Eu sou o Ramatiz Oliveira e seja muito bem-vindo a esse canal. Na última semana, um fato que foi muito comentado na internet e em vários jornais e portais de comunicação foi o caso de uma menina de 11 anos que, em teoria, teria sofrido violência sexual e que não apenas teve o aborto negado pela justiça, como também ela foi encaminhada para um abrigo, para que ela fosse impedida de realizar o procedimento de outra forma, sendo ao mesmo tempo afastada da família. Na verdade, o que foi divulgado foi que assim que a menina descobriu que estava grávida, ela foi levada a um hospital, aonde ela não conseguiu atendimento. E a alegação foi que lá havia uma norma interna de não realização do procedimento após, salvo engano, a 20ª semana de gravidez. E a menina estava, se eu não me engano, com 22 semanas. E foi aí que a família da menina, então, decidiu buscar ajuda no Poder Judiciário. E até então, o que estava sendo divulgado era que a criança teria sido vítima de um estupro. Entenderam, né? E por que eu tô falando isso? Porque desde quando eu comecei a acompanhar esse assunto, em todas as matérias foi dito que a menina teria sido vítima de uma violência sexual. E só há poucos dias atrás, começaram a rolar postagens dizendo que, na verdade, a gravidez teria sido fruto de um namoro dessa menina com uma outra criança, um menino de 13 anos de idade. Então, como eu não encontrei, até o momento da gravação desse vídeo, nenhuma notícia de uma fonte fidedigna que realmente confirmasse essa informação, eu vou focar na tese de que a informação que a juíza recebeu e analisou foi a tese da violência sexual, beleza? E segundo trechos da audiência que foram vazados em uma reportagem do site da Intercept Brasil, vou deixar um link na descrição, a magistrada usou de argumentos com o claro objetivo de induzir a menina a desistir da ideia de realizar o procedimento. E, a meu ver, ela não deveria ter feito isso, porque a legislação brasileira é clara em afirmar que a interrupção da gravidez é permitida em caso de violência sexual. O que aconteceu foi que provavelmente essa juíza tem um posicionamento a favor da vida e contra o aborto, e ao formular a sua sentença, ela não deixou as suas convicções de lado, ou seja, ficando neutra para aplicar a lei no caso concreto. O fato é que, independente dela ser a favor ou não, se a lei permite e o caso concreto se enquadra no texto da lei, ela deveria obrigatoriamente seguir a legislação, mesmo que isso contrarie as suas convicções pessoais. E essa história só chegou a esse final feliz, digamos assim, por causa da proporção que ela ganhou. Porque existem outros casos de mulheres que não tiveram a mesma sorte. Como, por exemplo, o caso da Aline, que mesmo com 2 laudos médicos indicando o risco de morte, que é uma das outras situações em que a legislação brasileira permite que seja realizado o procedimento, ela também teve esse direito negado pelo Poder Judiciário, dessa vez por um juiz. Eu vou deixar o link dessa reportagem na descrição também e eu sugiro fortemente que você leia, combinado? E nessa altura do vídeo você já deve estar pensando que eu sou uma pessoa horrível, que eu sou a favor do aborto e contra a vida, mas na verdade eu sou contra o aborto. Veja bem, eu sou umbandista e fui criado numa família espírita. E à luz da doutrina dos espíritos, o aborto é considerado um crime diante da premissa da preservação da vida, que é o bem mais valioso que Deus concede a cada um de nós. E mesmo assim, na codificação, existem exceções, como por exemplo, se a mãe estiver em risco de morte. Isso porque o espírito reencarnante, que é aquele que está chegando na vida corpórea, pode voltar em uma outra oportunidade de reencarnar, preservando assim a vida que já existe fisicamente, né, ou materialmente falando. Então, como assim, Ramatiz? Se você tem essa convicção, como você pode afirmar que a história dessa menina tenha tido um final feliz? E eu te respondo, isso porque as minhas convicções, os meus valores, frutos da criação que eu recebi, servem apenas para mim. Eu uso tudo aquilo que eu aprendi na minha vida para balizar a minha conduta. Não é certo impor o que eu acho certo ou não para uma outra pessoa que tenha convicções, valores ou ideologias diferentes das minhas. Muito menos julgar e criticar quem quer que seja por terem optado a realizar esse tipo de procedimento. Porque eu, como umbandista, tenho essa visão do aborto, que é diferente da visão que, por exemplo, um católico tem, um evangélico tem, um ateu tem. E dentro de todo esse mar de diferenças,
aonde é que podemos todos encontrar um ponto em comum, em que todos somos iguais e igualmente obrigados a cumprir, concordando ou não. Isso mesmo, na lei. Se você quiser mudar algo de verdade, o caminho é através do poder legislativo. Vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, eles são os responsáveis pela elaboração dos projetos de lei que realmente podem fazer a diferença na nossa sociedade. Por isso que eu acho muito mais importante o voto para esses cargos políticos com consciência e conhecendo também as propostas do seu candidato. Só que a maioria das pessoas nem sequer se lembram em quem votou nas últimas eleições, mas todos se lembram em quem votou, por exemplo, para presidente. E foi justamente essa a motivação que me levou a gravar esse vídeo. Eu queria aproveitar essa notícia da menina para expor um pouco desse meu ponto de vista, sobre o quanto é perigoso e prejudicial a outras pessoas a gente querer impor as nossas opiniões, aquilo que a gente acha certo ou errado para os outros. E isso acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais. Já é uma coisa cultural da nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, pais impondo aos filhos qual faculdade ele tem que fazer. Eu me lembro na época da escola, um amigo que eu tinha, que o pai obrigava ele a fazer escolinha de futebol, por exemplo, só que ele não gostava. Mas o pai achava que ele tinha que aprender a jogar bola, mas ele não queria. E aí, consequentemente, ele ficava emburrado durante a escolinha, não fazia as coisas direito, vivia frustrado na hora das aulas. Além disso, a gente pode citar também os influenciadores digitais, que expressam suas opiniões de maneira contundente, mas que não consideram o contraditório, ou seja, não dão a chance do alvo de suas críticas expor os seus argumentos e assim se defender. E hoje em dia isso fica ainda mais evidente com a chamada cultura do cancelamento, onde artistas, formadores de opinião, youtubers, entre outros, são linchados na internet, perdem patrocínio e até emprego devido à pressão dos internautas que querem impor as suas opiniões. Não estou aqui dizendo que todos os cancelamentos são injustos. Eu acho que muitos dos cancelados realmente vacilaram em algum momento e assumiram assim o risco de desagradar certos grupos. O problema para mim é que os canceladores perderam um pouco o filtro. Hoje qualquer um pode ser cancelado por qualquer opinião que bata de frente com a opinião de um determinado grupo que seja engajado o suficiente para deflagrar a campanha de cancelamento. E isso é muito sério, gente, porque isso limita muito o debate. Muitos formadores de opinião estão pisando em ovos e evitando se posicionar sobre várias questões, justamente para evitar serem vítimas desses grupos. Então era isso que eu queria dizer. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro nas minhas opiniões. E se pelo menos 0,0001% das pessoas que assistirem esse vídeo refletir um pouquinho sobre esse assunto, eu já me dou por satisfeito e vou ficar muito feliz. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like e clicar no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar vídeo novo no ar, beleza? Então é isso, vou finalizando por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!